Oi gente, meu nome é Kathleen. E o meu é Carol e a gente está aqui na exposição Mundo dos Super-Heróis no Pátio Cianeia Shopping aqui de Sorocaba, onde a gente vai conferir um pouquinho das obras do artista Edelcio Ipanema, desenhista de super-heróis. Sim gente, e aqui tem muitas obras bem legais, fora que é legal também pra gente conhecer um pouco, da obra de um artista brasileiro. E o mais legal é que daqui a pouquinho a gente vai entrevistar eles e trazer aqui pra vocês. Mas por enquanto vamos conhecer as obras. Meu nome é Edelcio Ipanema, tenho 46 anos, sou da cidade de Sorocaba e moro aqui na Zona Norte, na Vila Barão aqui. É um prazer estar mostrando meu trabalho para a cidade de Sorocaba, sendo que o meu trabalho já foi para vários países do mundo, nada mais justo que trazer para Sorocaba, né? Da Mulher Maravilha no contexto quando ela foi criada na década de 40, William Moulton criou ela, Diana Prince, porque só existiam os heróis masculinos e dificilmente existia heroínas femininas, né? Então, a época dos super-heróis masculinos. A mulher do William Moulton pega e pergunta, fala para ele criar uma mulher, criar uma personagem com super força. Tanto é que ele criou a Mulher Maravilha, era conhecida como Miss América, 1941. Para ter um empoderamento feminino, o direito iguais, para que pudesse ter os direitos de lecionar nas escolas, dar palestra, ter o direito de voto e assim por diante. Tanto é que o Laço da Verdade, que é baseado no detector de mentira norte-americano, que quando a pessoa está mentindo, coloca o detector de mentira e vê se a pessoa está mentindo ou não. É usado nos tribunais, né, nos Estados Unidos e no mundo todo. Mulher Maravilha tem vários segmentos, né? Eu acredito que ela é o ícone da cultura pop, assim como Batman, Superman e da força feminina no mundo dos heróis. A tiara dela, na verdade, é um tipo um bumerangue e a parte do bracelete dela é feito com o escudo de Zeus. Então esse bracelete é que contém o poder dela de deusa. Então se ela tirar esse bracelete, ela se torna tão forte ou mais poderosa que o Superman. Ela pode chegar até matar o Superman, tanto poder que ela tem. Então ela usa esse bracelete para poder conter a força dela. Também estamos mostrando aqui a parte da corrida aeroespacial na década de 60 com o Quarteto Fantástico, né? Quando foi criado, os americanos e os russos estavam na parte da corrida aeroespacial para poder chegar até a Lua e estudar a parte da astronomia a tal da Sputnik e a Apollo 13, né? Foi criado em 1969. Daí tem o Reed Richards, cientista, Benjamin Green, piloto, Susan Storr, John Storr, automobilista e Susan Storr, professora universitária. Então, esses heróis da década de 60, alguns foram criados para casa da corrida aeroespacial, assim como o surfista prateado também, que é um herói muito poderoso, e ele é filósofo, ele não gosta de guerra, tanto é que ele procura não lutar. E a parte da Guerra Fria, na década de 60, quando foram criados a maioria em 60, 65, quando, por exemplo, os russos descobriram que Cuba estava apontando seus mísseis para eles. Daí foi que os Estados Unidos deu embargo para Cuba, ficou tantos anos Cuba fechado para o mundo. Então a maioria desses heróis foi criado na década de 60, alguns a 60, década de 40 para a Segunda Guerra Mundial, que nem o Capitão América, né? Capitão América que nós vemos aqui, ó. Os americanos estavam enfrentando a guerra e o presidente Roosevelt entrou em contato com a Timely Comics, que ele futuramente seria conhecida como Marvel Comics. Então ele pediu para desenhar um personagem que levasse um ideal de força, de liberdade, de patriotismo,
de força, né? Para que os americanos tivessem mais coragem na guerra, porque o mundo estava em guerra, em crise, e muitas pessoas estavam morrendo nessa guerra, e o mundo estava em pavor, estava em medo, em terror, né? Daí era para criar o Capitão América, ele é baseado no Bob Escudo, que é o antecessor dele de 1938. Porque na época também tinha a parte do super, era tudo super-herói, super, tudo nome que ia fazer era super, eles colocavam super. Daí o Martin Goldman, ele pegou e disse que queria criar um herói com patriotismo. Aí fez o Capitão América com a bandeira, criou o Caveira Vermelha, né, que representa o genocídio, muitas mortes de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. E em vez de colocar Super América, deram a sugestão de colocar Capitão América, por isso que surgiu o Capitão América. Então ele foi criado na parte da Segunda Guerra Mundial. Alguns da década de 20 e de 30, que nem o Batman, o Superman, por causa que eles também foram criados nessa época da parte que os americanos também tinham muito agente secreto, né, que queriam roubar as informações dos americanos para passar para os alemães. Então tinha os dois lados da moeda que fala que é agente duplo, né? Então eles foram criados nessa época. O Superman na época da queda de Wall Street, da Bolsa, em 1929, foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. O nome kryptoniano é Kal-El e o nome terrestre é Clark Kent, né? O Superman que nós conhecemos hoje, na época que ele foi criado, ele não tinha os superpoderes que ele tem hoje. Ele só saltava, tinha super força, né? E corria muito rápido. Então, só na década de 50 e 60 começou a incorporar a visão de calor, a velocidade supersônica, o sopro congelante e assim por diante. Ele foi criado, ele era do mal. Depois que foi passado para ser do bem. E a elipse amarela, a parte amarela do símbolo do S, era preto. Só foi incorporado na década de 50 a 70 que foi incorporada essa parte amarela. Então ele foi criado na parte da Bolsa de Wall Street. E esse aqui, ó, interessante também, é o Homem de Ferro, que nem eu estava falando para vocês hoje aqui. Quando ele foi criado em 63, mostra que o Tony Stark, assim como suas empresas Stark, foram para o Vietnã. E lá no Vietnã ele pisou numa bomba e o estilhaço foi no peito dele. Daí ele ficou entre a vida e a morte. Como ele era multibilionário, cientista e engenheiro atômico, ele pegou um Fusca e pegou materiais que tinham lá na época e acabou criando a armadura do Homem de Ferro. Tanto é que esse círculo aqui é o farol de um Fusca, que se criou o primeiro marca-passo nas histórias em quadrinho, né? E dando origem também aos marca-passos que nós temos hoje. Então, tudo que tem nas histórias em quadrinho hoje, ou tudo que nós vemos hoje, é mascarado nas histórias em quadrinho. E daí o que acontece? Em 63 foi criado, em 64 John Kennedy foi morto, foi assassinado, e em 69 os americanos vão para o Vietnã, que é a guerra do Vietnã que todos conhecemos. Então, assim, por trás das histórias em quadrinho tem muita coisa mascarada. As pessoas não entendem. Que nem, por exemplo, os computadores que hoje que nós vemos que é o celular pequenininho, quando eles foram criados, davam um quarteirão os computadores. Então eles usavam os computadores para quê? Para fazer codificação do código dos nazistas. Então tinha o porquê. O forno micro-ondas, que as pessoas têm, foi criado com parte bélica. O plasma, que hoje vê a televisão plasma, na década de 60 e 70, com a Star Trek, eles falavam, o Capitão Sulu com o Kirk falava, vamos conversar no plasma. Nosso plasma daí parecia tipo de uma televisão grande, que hoje nós vemos que é a plasma, e ele já falava de plasma na década de 60. Em 63, 64, com o Sean Connery, com o James Bond, eles tinham um celular. Então, ou seja, já existia o celular lá naquela época, o celular só veio para o Brasil na década de 80 e 90. Então, ou seja, tem muita coisa que está vindo para nós agora. Eu acredito que a tecnologia, ela vai avançar e avançar muito. Que nem, por exemplo, o filme do Homem-Aranha, que todo mundo tá gostando de ver, tem o Duende Verde, o Duende Macabro, essas partes assim. Então aquele planador lá já é um sistema para guerra, que os americanos já estão inventando para poder planar, ou seja, a parte dos drones. O futuro vai ter drone, carros serão de drone, ônibus serão de drone, o GPS que o pessoal usa hoje para se locomover no planeta Terra inteiro. Então, ou seja, o futuro está aí. Para a juventude que está começando, está aí. Então essa exposição, o mundo dos super-heróis, tem muito mais coisa, muito mais informações. Aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouco mais das histórias em quadrinho, conhecer um pouco mais dos personagens, fica o convite para vocês aqui. Estarei desenhando ao vivo. Eu trabalho com comics há bastante tempo, faço desenho por encomenda,
né? Essa pessoa precisar, faço cards também, faço desenho para parte infantil, ilustração, caricatura. E meu trabalho é esse, né? Aquele que gostou do meu trabalho, fica um convite para vocês aí. Se tiver algum empresário, alguém que queira entrar em contato comigo e patrocinar algum dos meus trabalhos ou dos meus estudos que eu sempre estou fazendo, porque o estudo nunca para, a gente nunca para de estudar, nunca para de aprender. Se tiver interessado, entre em contato comigo e depois eu deixo o telefone para vocês aqui. O Instagram também, é só procurar lá, Edelcio Ipanema. Vocês podem seguir meus trabalhos, a gente pode estar conversando lá, tá bom? Boa tarde e Deus abençoe a todos aí. Os trabalhos meus que estão em exposição ficarão das 10 da manhã às 10 da noite. Eu chego após as 2 horas da tarde e fico até as 9h30. Vai ficar até dia 6 de fevereiro essa exposição. Todas as artes que estão aqui, além de estar expostas, elas estão à venda também. Se tiver algum interessado, colecionador de história em quadrinho, que se interesse por alguma dessas ilustrações, elas estão à venda e também posso fazer por encomenda. Tá bom? Deixarei meu contato com as pessoas aqui. E se você se interessou, gostou do meu trabalho, fica aí a deixa para vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Então foi isso, gente. Acabamos de voltar lá da exposição do Edelcio. A gente mostrou pra vocês um pouquinho do trabalho dele. E ele também falou um pouquinho, né, sobre os personagens, o contexto histórico ali por trás da criação deles. Então foi muito bacana. A gente foi lá achando que ia entrevistar ele, mas na verdade a gente ganhou uma aula de história ali. Sim, e além da aula de história, a gente também ganhou 2 sketches exclusivos que ele fez pra gente. Ficou muito legal. O Batman e o Superman, que ele fez lá na hora, inclusive, vocês viram aí no vídeo. E a gente gostou bastante, né? E se vocês gostaram e também querem ir lá, né, apreciar a exposição, conhecer, conversar com a Edelcio, e ela continua até o dia 6 de fevereiro lá no Shopping Pátio Ciané, aqui em Sorocaba. Além disso, a exposição é gratuita e o Edelcio fica lá das 2 da tarde até mais ou menos à noite. Então se você for nessa parte da tarde ou da noite, você vai poder encontrar ele lá, bater um papo com ele e conhecer um pouco mais do trabalho dele. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like aqui pra ajudar e de comentar aí o que vocês acharam da exposição. Conta pra gente que a gente quer saber. E também já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que a gente ainda vai trazer por aqui. E também lá no canal Elfo Livre, onde a Carol traz bastante coisa legal e eu também vou estar aparecendo por lá, então vocês têm que ficar por dentro dos 2 canais. Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente espera poder contar aí com você de novo na próxima. Tchau! Tchau!